Hoje nós vamos falar sobre o momento angular. Essa nova grandeza apresentada aqui é muito útil na compreensão de uma série de fenômenos que muitas vezes são pouco intuitivos. A gente apresenta ela mais ou menos no final do curso, como a gente está agora, final do curso de Física 1. E para começar, eu vou definir o momento angular apenas de uma partícula. Seja m a massa dessa partícula, e ela sendo localizada por este vetor posição r em relação ao ponto O, que é a nossa origem, e tendo ela uma velocidade v, representada aqui pelo seu vetor momento linear, que é a massa vezes a velocidade, nós temos que o vetor momento angular em relação a este ponto O é dado por L em relação ao ponto O é igual ao produto vetorial entre o vetor posição, R, e o vetor momento linear, que é o P. Eu posso enfatizar, em termos da massa e da velocidade, se eu quiser, como sendo M, que multiplica o produto vetorial de R pelo vetor V. Como LO ele é fruto do produto vetorial entre o vetor R e o vetor P, claramente, a sua direção será perpendicular ao plano formado por estes dois vetores. Como você pode observar na figura, R e P estão no plano XY. Logo, o vetor LO vai ficar perpendicular a este plano, e neste caso, então vai ser paralelo, ou seja, terá a direção do eixo Z. Conhecendo os módulos dos vetores posição e momento linear, e também o ângulo que suas direções formam entre si, nessa figura, o vetor P e o vetor R têm um ângulo de φ entre eles. Então, eu posso calcular o módulo do vetor momento angular. Então, o módulo deste vetor vai ser o produto do módulo da posição vezes o módulo do vetor momento linear vezes o seno do ângulo entre os dois, que no nosso caso aqui é o ângulo φ. O próximo passo é saber as unidades desta nova grandeza física. No sistema internacional, que é mais usual para nós, então no SI, eu posso escrever da seguinte forma: o vetor momento angular terá as seguintes unidades. A unidade, posso utilizar aqui em cima, né, este produto vetorial aqui mais aberto. Eu vejo que nós temos a massa, que é dada em quilogramas, vezes metro, que é a posição, vezes velocidade, que é metro por segundo. Então, eu vou ter que isto aqui é quilograma, metro ao quadrado por segundo. Eu também posso escrever isso de uma forma interessante. Se eu multiplicar aqui em cima e embaixo pelo segundo, eu vou poder então ter, aqui vai ficar Newton vezes metro, que é joule, vezes o segundo. Ou seja, enfim, outra maneira de escrever isso, bem usual também, é o joule vezes o segundo. Se a gente observar com cuidado a maneira que nós calculamos o módulo do vetor momento angular, a gente pode reescrever ele de uma outra forma interessante. Ou seja, vou colocar aqui embaixo o seguinte: nós vimos que o L calculado em torno do ponto O é R, P, seno de φ. Como isso são números, eu posso mudar a ordem disso aqui. Posso interpretar aqui abaixo da seguinte forma:
como P, R seno de φ. Ah, mas para que isso? Vamos observar. P seno φ aqui em cima é simplesmente a componente perpendicular à direção do vetor R. Então, isso aqui pode ser o seguinte, eu posso chamar isso de um R P perpendicular. Da mesma forma, eu posso escrever R seno φ como uma componente perpendicular ao vetor P. Então, vai ficar P, R perpendicular. Para ficar mais claro, a gente colocar graficamente isso, vou colocar aqui essa figura e a gente percebe o seguinte. Olha, veja aqui, eu tenho R e P formando um ângulo de φ entre eles. Se eu colocar agora esta componente aqui, ó, do vetor R, que é perpendicular ao vetor P, eu tenho então essa configuração aqui de baixo, ó, PR perpendicular. De maneira equivalente, eu posso interpretar dessa forma também. Ó. Agora, se eu pegar o vetor P e projetar ele na direção perpendicular a R, que é essa aqui, eu vou ter então R, P perpendicular. Ou seja, que nos dois casos, eu tenho considerado as componentes perpendiculares aos respectivos vetores. Eu fiz a mesma coisa quando a gente estava interpretando o produto vetorial de R vetor F, que era o torque. Depois vocês dão uma olhada lá atrás para relembrar. Embora o nome momento angular ele lembre a gente muito sobre grandezas angulares, ou enfim, rotações, nós vamos ver também que partículas se movimentando em linha reta também têm o seu momento angular definido. Então, vou pegar aqui o movimento de uma partícula que está em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, e vamos calcular esse momento angular. Então, considere primeiramente este vetor R, que localiza essa partícula num determinado instante 1, que eu coloquei aqui, ó, R1, e ela tem uma velocidade que é uma velocidade constante, ou seja, o modo dela não varia com o tempo e nem sua direção, e ela está dirigida aqui paralelamente ao eixo X. Eu vou reescrever isso então da seguinte forma: o meu vetor R1, que marca a posição da partícula, eu posso decompor ele em duas direções aqui, ó. Você vai ver que este ângulo aqui é o mesmo de φ, são ângulos alternos. Então eu vejo que R1 nada mais do que um R1 cosseno de φ na direção menos I, afinal de contas essa projeção aponta para a parte negativa, mais R1 seno de φ na direção J. Ou seja, essas projeções aqui, ó, em X e aqui em Y. O vetor V, por sua vez, ele é um V constante, apontando sempre na direção I. Ou seja, ele é paralelo a X. Calculando então o nosso momento angular em relação aqui ao ponto O, que eu vou escrever aqui agora, então o meu LO vai ficar LO vetor R vetor P. Que a gente sabe que é M R vetor V. Agora fazendo essa continha aqui embaixo, para a gente ter mais espaço. Então, LO vai ser M, que multiplica R vetor V. Então, vai ser R1 cosseno de φ menos I, mais R1 seno de φ na direção J. Produto vetorial com um V, que simplesmente é V na direção I. Simplesmente V na direção I. Fazendo aqui o chuveirinho,
eu vou ficar com M R1 cosseno de φ menos I vetor I mais MR1 seno de φ J vetor I. Se eu observar bem, I menos I são vetores que estão na mesma direção, sentidos opostos, ou seja, o produto vetorial deles é zero. Isso aqui dá zero. Sobra somente esse termo aqui. Então, vai ficar aqui o L0 M RI seno φ, R1 seno φ. J vetor I, usando a regra da mão direita, tá? Então vai ser, ou seja, Y vetor X, isso aqui vai dar entrando ali no quadro, entrando aqui na folha, vai dar menos K. Ou seja, você vai ter um vetor momento angular entrando aqui na folha. Vamos ver uma coisa interessante. Suponhamos que eu quisesse fazer esse mesmo cálculo agora para a posição R2. A gente percebe que a posição R2 é maior do que a posição R1 em relação a esse eixo. Logo, se eu fosse calcular aqui, você poderia pensar que vai dar um resultado diferente. Mas vamos notar, na direção I, essa projeção desse vetor R2 é maior do que a desse, claramente. Mas se a gente observar a projeção na direção J, a de ambos é a mesma. E essa projeção é importante porque ela é nosso R perpendicular. Ou seja, ela é perpendicular à direção de V. Então, eu percebo pela figura que o R1 seno deste ângulo φ aqui é igual ao R2 seno deste outro ângulo φ. Ou seja, eles são o R perpendicular ao vetor momento linear. De modo, então, que este L vai permanecer igual para qualquer posição que essa partícula tiver, desde que ela esteja sendo medida em relação a este ponto O. Então, eu percebo que para uma partícula em MRU, o vetor momento angular calculado em relação a este ponto O é constante. Nessa nossa segunda aplicação, vamos calcular esse momento angular para uma partícula em movimento circular uniforme. Eu vou calcular aqui em relação ao centro. Então, só para enfatizar, chamar aqui de um ponto O, que é a partir de onde eu estou medindo a minha posição, o vetor R, localiza essa partícula de massa m que tem velocidade v, que, como a gente sabe, ela é tangencial à trajetória. Então, calculando nosso L em relação a este ponto, eu vou ter L, posso escrever em termos da massa e da velocidade, como sendo m, R vetor v. Aqui, utilizando agora a regra da mão direita, eu posso escrever isso da seguinte forma. Se eu considerar que este movimento meu está no plano xy, o meu vetor, o meu eixo z está saindo aqui da folha. E pela regra da mão direita, R vetor v, ou seja, coloque seus dedos sobre o R e feche aí na mão de v, vai dar um vetor perpendicular a esta folha. Então, isso aqui pode ser escrito também assim, ó. MRV, em módulo, um vetor na direção z, né? Que é o versor K. Ou seja, saindo aqui da folha. Em outras palavras, eu posso dizer que o nosso L agora aponta para fora. Correto? Bem, se eu quiser calcular agora o módulo, é claro, eu sei que o vetor K é simplesmente, ele é unitário. Então, o módulo de L0 é MRV. Como esse movimento é circular, vale a relação. Eu sei que o V
é ômega r, onde ômega é a velocidade angular com que essa partícula está girando em relação ao ponto O. Então, eu posso escrever da seguinte forma, ó, LO é mr vezes ômega r. R com R vai ficar R ao quadrado, então vai ficar mr ao quadrado ômega. Olha, se eu lembrar bem, mr ao quadrado é justamente o momento de inércia de uma partícula em torno do eixo de rotação, que nesse caso é o ponto O. Eu vejo então que L0 é o momento de inércia vezes ômega, que é uma expressão interessante a gente observar que para um movimento circular uniforme, também isso aqui dá uma constante. Eu posso fazer uma analogia completa aqui, né? Se o momento linear é P m vezes v, eu vejo aqui que se o ômega é o análogo rotacional da velocidade e o i, que é o momento de inércia, é o análogo rotacional da massa, eu vejo que o vetor momento angular, né, ele é o análogo rotacional do momento linear. Quando a gente estuda cinemática ou dinâmica, a gente tem um interesse especial em saber como é que uma determinada grandeza física varia em relação ao tempo. Vamos então tentar ver como é que essa grandeza nova que a gente acabou de aprender varia em relação ao tempo em determinadas situações. Vamos pegar então que o nosso momento angular de uma partícula seja o produto vetorial da posição com o seu vetor momento linear. Derivando isso aqui em relação ao tempo, aí eu sei a taxa de variação dessa grandeza. dl dt, então, derivada de R vetor P. Bem, aqui eu vejo que eu tenho uma derivada de um produto. Pode ser um produto escalar ou um produto vetorial, mas é um produto. Então, eu vou aplicar a regra do produto. Aplicando aqui a regra do produto, eu vou ter a derivada do primeiro, que é o R, em relação ao tempo, né? Produto vetorial com P, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Pronto, agora vamos identificar esses termos. dr dt é a velocidade, ou seja, a variação da posição em relação ao tempo é a velocidade. Então, eu vou ter que... Isso aqui vai ser v vetor P. Mais R, produto vetorial com dp dt. Olha, dp dt nada mais é do que a força. A variação do momento linear em relação ao tempo é a força. Vamos observar que eu posso agora escrever este primeiro produto vetorial da seguinte forma. Eu sei que P é mv. Então, vai ficar o seguinte, m v vetor v mais r vetor f, que é o meu torque. R vetor f, como a gente viu no capítulo da dinâmica das rotações, é o torque. Agora você nota o seguinte, que como v e v, ou seja, é o mesmo vetor, o produto vetorial entre dois vetores que têm a mesma direção, é claro que isso aqui vai ser zero. E por fim, eu tenho a seguinte expressão fundamental aqui da dinâmica das rotações, que é a variação do momento angular em relação ao tempo, ou seja, caso esse vetor varie no tempo, ele vai ser igual ao torque sobre uma determinada partícula. Então, a gente vê que essa expressão é a segunda lei de Newton para as rotações. É outra forma de escrevê-la.
Essa é a segunda lei de Newton. Para as rotações, né? Bem, você pode lembrar que, da mesma maneira que eu tinha lá, F, a soma das forças externas igual a MA, e aí mais tarde eu escrevi que a variação do momento linear em relação ao tempo era a soma das forças externas, aqui da mesma forma, tá? Eu vou poder escrever a soma dos torques, ou seja, o torque resultante, era igual a I alfa, onde é um momento de inércia e alfa aceleração angular. Eu também vou ter que a derivada do momento angular em relação ao tempo é a soma de todos os torques. Veja então que nós temos aqui o estudo de uma forma de grandezas lineares e aqui o estudo de grandezas angulares.